Um, dois e... Ok, gravando. Então, temos o prazer de receber, agora vamos esperar só um minutinho. Vamos receber a nossa querida professora, doutora Maria Garcia. Vou falar o seu currículo, que eu acho tão bonito. Eu gostei tanto de poder... a Lena fez um resumo, mas eu gostaria de falar sobre ele. A senhora é professora, livre-docente da PUC de São Paulo, de Direito Constitucional, Direito Educacional e Biodireito Constitucional. Olha que coisa. Coordenadora do Programa de Direito Constitucional de pós-graduação da PUC São Paulo. Professora de Biodireito, Bioética do Centro Universitário Assunção, Unifai. Procuradora do Estado de São Paulo, membro fundador e atual diretora-geral do Instituto Brasileiro de Direito Constitucional. Coordenadora da revista Direito Constitucional Internacional, editora Revista dos Tribunais. Membro da Academia Paulista de Letras Jurídicas. Confere, professora. Então, vamos fazer agora uma viagem, no seu conhecimento sobre, como a senhora trouxe, a filósofa jurídica, Hannah Arendt, que fala da banalidade do mal. Então, por favor, professora, com a palavra. Muito obrigada. É com grande prazer que aceitei o convite, porque é um dos meus assuntos preferidos, conforme eu disse, e com referência aí à questão de estudar questões bíblicas, por exemplo, do que nós chamamos de Antigo Testamento, eu chamo a Bíblia de constituição das pessoas que acreditam, que eu dou tamanha importância à Constituição, que se não me engano, em Israel, a Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia, que se constituem no que nós podemos chamar uma Constituição. Tem lá as regras, as determinações, enfim, são leituras que eu gosto muito de fazer. Então, vamos lá, Hannah Arendt e a banalidade do mal, essa frase que ela deixou para a história. Vamos ver o que diz a enciclopédia, o dicionário sobre Hannah Arendt. Vamos ver o que ele diz sobre esta mulher. Hannah Arendt, 1906-1975, quando ela falece, filósofa política, nascida na Alemanha e emigrada para os Estados Unidos após a ascensão do nazismo. Arendt desenvolveu uma perspectiva original de reflexão sobre a política, desafiando categorias tradicionais de direita e esquerda e outros conceitos convencionais. Em seu primeiro livro, Origens do Totalitarismo, de 1951, ela identificou nos regimes de Hitler, na Alemanha, e de Stalin, na União Soviética, um fenômeno político novo, cuja característica principal seria o uso do terror como forma de imposição de uma ideologia abstrata à sociedade, entre aspas. Então, isso é que diz o dicionário. Nas obras que se seguiram, Hannah Arendt prosseguiu sua reflexão sobre as raízes da sociedade moderna e o significado que ela atribui à existência e à política. É por isso que ela é chamada de filósofa política, porque ela estuda esse assunto. Nós sabemos que política, como eu disse, é o governo da polis, da cidade, do Estado. Mas muitas pessoas falam de política com maneira diferenciada, como a política que se faz em Brasília. Não, aquilo ali são atos, os poderes, não tem nada a ver com política. Política é uma ciência, a ciência do governo, da polis, que vem lá da antiguidade grega. Bom, nós vimos, então, que se trata de uma mente privilegiada, trabalhando ideias básicas para a humanidade. Em qualquer lugar do mundo servem as ideias de Hannah Arendt.
o que dizem os escritos a seu respeito? Então, eu tenho aqui 2 livros sobre Hannah Arendt. Eu tenho, acho que todos os livros dela, e 2 biografias. Quer dizer, é realmente uma personagem que bateu, que eu gosto de ler e respeito profundamente. Um deles é A Banalidade do Mal, Eichmann em Jerusalém. Luciano Oliveira escreve 10 lições sobre Hannah Arendt. Luciano Oliveira. E o que ele diz aqui? 10 lições sobre a banalidade do mal. Conta como Eichmann foi parar em Jerusalém, ele foi raptado na Argentina, em Buenos Aires, e foi para Jerusalém. Ela foi a Jerusalém como repórter de um jornal norte-americano e publicou depois esse famoso livro, Eichmann em Jerusalém. O que, sobretudo, chamou a atenção foi o seu subtítulo, Um Relato sobre a Banalidade do Mal, que é o nome completo do livro da Hannah Arendt. Esse autor, Luciano Oliveira, ele diz assim: minha opinião é de que o mal nunca é radical, é apenas extremo e não possui profundidade, nem qualquer dimensão demoníaca. Ele pode cobrir e deteriorar o mundo inteiro, precisamente porque se espalha como uma relva na superfície da Terra. Essa é a banalidade do mal. Apenas o bem tem profundidade e pode ser radical. Por que ela fala que o mal é banal e o bem é radical? Porque o mal é comum. Você pega o jornal de hoje, você vai ver o mal estampado em tudo quanto é reportagem, sobre todas as formas. E as pessoas não nos damos conta disso, apenas lemos as notícias. Ele se torna comum, ele está no jornal do dia, em toda parte, não emociona mais o mal. O bem é radical, o bem tem profundidade, mas o mal é banal. As pessoas sempre se impressionaram com esta frase, a banalidade do mal. Claro, dizendo, mas como ela chama o mal de banal, de uma coisa simples, de uma coisa à toa? Não é isso que ela quis dizer. É que ele se tornou tão espraiado no mundo que não nos emociona mais. Vejam bem, quando acontece um acidente de avião, por exemplo, a gente pergunta, como foi? Muitas pessoas morreram? Você fala, acho que umas 10. Diz, agora se você diz 300 pessoas morreram, nossa, que horror, ok? Ele se tornou comum, ele se tornou banal. E nisso está o perigo do mal. E nisso está o perigo. Ele adota várias capas, várias formas de aparecer, e por isso ele não assusta tanto o mal. Então, vamos prosseguir. Eichmann em Jerusalém, 50 anos depois. É este livro também que eu tenho, de vários autores, Eichmann em Jerusalém. Eles comentam, passados 50 anos, ainda a repercussão desta frase, da banalidade do mal. Vamos ver o que eles dizem rapidamente, por favor. Como ficou dito, é precisamente isso que Arendt observa naquilo que denomina como o fenômeno de Eichmann, e que expressamente qualifica como fenômeno moral, jurídico e político mais importante do nosso século. Um fenômeno que se traduz um homem como Eichmann, uma pessoa vulgar, normal, nem mesmo destituída de força mental. Ser ainda assim totalmente incapaz de distinguir o bem do mal, dispondo-se a cumprir o papel de escrupuloso cumpridor e deveres assassinos. E dispondo-se a fazê-lo, não em razão de uma convicção pessoal profunda, mas porque é isso que se fazia no seu mundo. Um mundo destituído de sentido, que funcionava por si mesmo, de modo totalmente dependente de qualquer capacidade reconhecida ao sujeito. Vamos lembrar
que muitos campos de concentração estavam próximos às cidades, vários campos, né? Na Alemanha e em outros países. Mas as pessoas não podiam chegar perto. Por quê? Eu penso, se você começasse a observar o campo de concentração, era capaz de colocarem você lá dentro. O que você está fazendo aí? Então, muita gente acusa os alemães, de que eles não se davam conta do que estava acontecendo lá dentro. Mas é que ninguém podia passar perto, ninguém podia entrar para conhecer. Alguns ainda foram mantidos, Auschwitz, por exemplo, o Papa visitou, o Papa chorou, ele nem entrou, só do aspecto dos edifícios, ele chorou. Quer dizer, é uma coisa inesquecível e inacreditável que isso pudesse ter acontecido. Principalmente que, lembrando que no Brasil também teve concentração de pessoas que, na época, eram considerados inimigos nossos. Por exemplo, os japoneses tiveram que ir para a região de Bauru, tinham que morar lá para serem melhor observados. Mas nunca aconteceram as coisas que aconteceram nos campos alemães. De acordo? Nos Estados Unidos, houve campo de concentração, apenas concentrando para melhor serem vigiadas as pessoas que se consideravam inimigas na Segunda Guerra Mundial. Os campos alemães são algo inaudito, que nunca se viu e nunca aconteceu. As mais confrangedoras passagens de Eichmann em Jerusalém são precisamente aquelas nas quais se assinala que as coisas se passaram como se passaram na solução final, simplesmente porque se tornou normal ou regular que assim se passassem, independente de qualquer compromisso. Então, aquilo se tornou normal, banal, comum, ok? Será esta a tese fundamental de Arendt a respeito de Eichmann. Ou seja, Eichmann não lhe é pedido que reconheça sentido ao que ele faz, apenas lhe é pedido que continue administrando regularmente, segundo as leis do seu mundo. O sujeito é inteiramente absorvido pelo mundo objetivo, ou seja, ele era um funcionário público, cumpria ordens. E é isso que Arendt procura demonstrar neste livro tão famoso, tão discutido, porque muitas pessoas se voltaram contra ela, porque ela não o pintou como um monstro, ela o pintou como um funcionário público que apenas cumpre ordens, porque era incapaz a Eichmann distinguir o bem do mal. Era uma pessoa que não podia distinguir o bem do mal, por várias razões educacionais, razões ideológicas, enfim, agora é difícil da gente dizer. Isto foi muito criticado na nossa autora. Outro autor fala da banalidade do mal como ausência de sentido. É que ela procura mostrar. O sentido é, para a autora, aquilo porque procuramos quando pensamos. O sentido não se confunde com o que acontece. Nas mais confrangedoras passagens de Eichmann em Jerusalém, são precisamente essas questões que surgem. E ela, lá como repórter, mandava as reportagens para os Estados Unidos e, afinal, acaba escrevendo esse livro que eu tenho, estudamos nas nossas lições de direito, e a banalidade do mal. O mal pode ser banal? Pode ser banal, quando ele se torna comum. Ele se torna tão enraizado numa sociedade que você não distingue uma coisa da outra. Estudando as palavras, o que significa banal? Banal quer dizer comum, trivial, vulgar. E radical vem da raiz latina radicalis, ou seja, relativo à raiz, relativo a um princípio, à origem, ao fundamento de alguma coisa. Radical quer dizer alguma coisa profunda, que você pega pelas raízes, que segura pelas raízes. Ao passo que banal quer dizer aquela ervinha que fica em cima da terra, que se espalha facilmente e que não tem raízes.
a ervinha que não tem raízes, aquilo que é banal, vulgar, comum. E, ao passo que radical, como ela diz, apenas o bem é radical. O bem tem de ter profundidade, raízes, permanecer. E a frase de Arendt é essa: somente o bem tem profundidade e pode ser radical. O bem. O bem, o que é? Várias acepções no dicionário. Eu gosto muito de procurar o sentido das palavras, porque no meu mundo do direito, eu vou explicar, a nossa ferramenta de trabalho são as palavras escritas ou as palavras faladas. A nossa ferramenta é a palavra. Então, eu tenho por hábito, quando interpreto uma lei ou uma frase, o que quer dizer essa palavra? Vou ao dicionário. Fui ao dicionário e disse: o bem, vários significados. Conduta segundo a consciência e o ideal humano. Conduta segundo a consciência e o ideal humano. O que é útil, o que é necessário, o que é agradável, benéfico para alguém ou para a coletividade. O que é útil, necessário, agradável, benéfico para alguém ou para a coletividade. Fiquemos com a primeira acepção. Bem, conduta segundo a consciência e o ideal humano. E aí eu lembro uma passagem bíblica, quando aparece a árvore do conhecimento do bem e do mal. Vocês estão lembrados disso? Ah, sei. Eu tenho uma Bíblia hebraica. Eu ganhei de presente um querido amigo advogado que pratica a religião hebraica e me deu de presente Bíblia hebraica, uma beleza, porque aqui eu tenho a nossa outra Bíblia, naturalmente, que eu uso, eu sou cristã, e uso a Bíblia, leio muito a Bíblia, tudo mais. E na nossa Bíblia aparece a palavra Deus, Deus. Na Bíblia hebraica é o Eterno. Olha que coisa linda, é o Eterno. Quer dizer, diz muito mais do que Deus, não é verdade? Vamos admitir. Então, como aparece? Me permitam ler. Eu estou aqui no Gênesis, capítulo 2. Deus acabou os seus trabalhos, as origens dos céus e da terra, e formou o homem, Adão, do pó da terra, e soprou em suas narinas o alento da vida. E o homem tornou-se alma viva. E o eterno Deus plantou um jardim no Éden, no Oriente, e pôs ali o homem que formara. E o Eterno fez brotar da terra toda árvore agradável à vista e boa para comer. E a árvore da vida estava no meio do jardim, assim como a árvore do conhecimento, do bem e do mal. Ou seja, já no jardim do Éden, Deus coloca a árvore do conhecimento, do bem e do mal. E mais, dá ao ser humano a liberdade de escolher. Isso é extraordinário. Ele não disse, né? Ele diz, não deve comer da árvore do mal, de toda a árvore do jardim podes comer, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, pois no dia que dela comeres, morrerás. Morrerás, pode perder a alma, então fica morto. É realmente difícil de ler este trecho, porque se não era para comer do fruto da árvore do mal, por que Deus a teria colocado no jardim do Éden? Bastava não ter colocado apenas a árvore da vida. Mas isso, claro, na interpretação, é de uma profundidade extraordinária, porque, ao mesmo tempo, Deus dá ao homem a liberdade de escolha, e isso é extraordinário, porque se ele tivesse colocado apenas a árvore da vida, o homem seria fruto de um determinismo do eterno. Só praticaria o bem, mas colocando a árvore do conhecimento do bem e do mal e a liberdade de escolha, ele dá uma importância ao homem muito grande, ao meu ver.
Você tem a liberdade de escolha. Veja bem, se você comer do mal, você morrerá. A sua alma morrerá. Então, você tem escolha, mas veja bem, escolha do conhecimento do bem, não é? E eu me lembro também, um livro que eu gosto muito de ler, que é o livro de Job. Vocês lembram do livro de Job? Em português, né? O livro de Job. Um homem rico, bem posto na vida, que é destituído dos seus bens, seus filhos morrem, ele é roubado, ele tem uma doença de pele que a própria esposa o recusa, e os amigos vêm visitá-lo, começam, mas o que você fez para acontecer tudo isso? E não tem nada a dizer, ele não vê nada que tenha dito, e os amigos, mas que coisa horrível. E diz, não, Deus deu, Deus tirou. Bendito seja Deus. E no capítulo 30 ao 32, Job vê Deus. Ele se joga no chão e Deus lhe diz, levanta-te e fica de pé diante de mim como um homem. Eu acho isso extraordinário. Extraordinário. A importância que Deus dá ao ser humano. Fica de pé diante de mim como... Leiam o livro de Job, vocês vão ver no capítulo 30 essa passagem extraordinária. De modo que não podemos criticar Deus porque pôs a árvore do conhecimento do bem e do mal. Porque o homem tem necessidade de conhecer. Não, ele é um boneco. Ele seria um boneco se fosse só posto para fazer o bem. Mas a árvore do conhecimento do bem e do mal, ele tem essa opção extraordinária de escolher. Isso lhe dá uma liberdade extraordinária. Deus lhe dá uma importância extraordinária. Ele pode escolher. Ele foi advertido, não escolha o mal. Mas ele pode escolher, ok? E isso, para mim, é realmente extraordinário. Fiquemos, portanto, com essa acepção. A consciência do bem e do mal. E isso, precisamente, o que Arendt afirma, afirmou faltar a Eichmann no julgamento em Jerusalém, ao qual assistiu como repórter do New Yorker. Faltava a Eichmann esse conhecimento, essa possibilidade de aferir do bem e do mal e conduzir-se de acordo com a sua escolha. Ele não podia fazer essa diferença que nós podemos fazer. É uma coisa maravilhosa poder distinguir o bem e do mal e tomar a sua decisão. Por quê? Porque nós temos uma doutrina que nos ensina a escolher o bem. De acordo? E quem não tem, então, não vai se dar conta, não vai ter essa facilidade. Então, precisamente o que ela procura mostrar, que ele não tem a capacidade de distinguir entre o bem e o mal. Ele é uma pessoa banal, não se sabe que sentimentos teria, se tem sentimentos, ou apenas esse sentimento de cumprir as ordens, sem aferir se essas ordens são boas ou más, que todos nós temos o dever. Não é porque recebamos uma ordem que temos de cumpri-la cegamente. Nós conhecemos a árvore do bem e do mal, portanto, não podemos alegar cegueira. Não podemos alegar cegueira. Aqui está ensinado o que é o bem e o que é o mal. Através de várias histórias, vários personagens maravilhosos que as escrituras nos trazem, não é? O exemplo está aqui. Então, vamos retomar a nossa leitura e já partimos para as suas impressões. A banalidade do mal, Eichmann em Jerusalém, e depois aquela página 133, 138, a conclusão deste autor, Luciano Oliveira. Hannah Arendt sempre foi uma pensadora forte e desconcertante. Um exemplo é a opinião bem aceita de que Arendt opera uma insustentável despolitização do que chama de social. Ela continua intrigando sua famosa volta aos gregos. Ela era uma grande admiradora
da filosofia grega, como, aliás, nós somos, porque é uma herança maravilhosa que a Grécia Antiga nos legou. Os grandes filósofos da Grécia, Aristóteles, Platão, Sócrates, Heráclito, uma coisa maravilhosa. A eleição da polis ateniense foi o ponto a partir do qual ela acha que a experiência política no mundo, a polis ateniense, a liberdade ateniense. A contrapartida é a politização da ação e da palavra livres. Há no que ela diz uma luminosidade que não podemos deixar se apagar, a paixão pela liberdade. Ela sempre diz, liberdade é agir. Quando não temos liberdade de agir, não existe a liberdade de ação. E no fecho do livro sobre a Revolução, certamente sua obra mais provocadora, ela cita Sófocles, outro filósofo grego, que, pela voz dos seus pensamentos, diz o que permitia ao homem comum, jovens e velhos, suportar o fardo da vida era a polis, o espaço da liberdade grega. Okay? E ela fala depois também sobre a participação das pessoas nos atos dos governos, isso ela sempre falou. E é razoável especular que ela, tomada desde muito cedo pelo amor do mundo, num dos seus livros ela diz que o amor dela é pelo mundo, teria continuado se ocupando dos assuntos da vida do espírito, porque é dela, da vida do espírito, que dependem os princípios pelos quais agimos e os critérios pelos quais julgamos e conduzimos nossas vidas. A vida do espírito, a vida da consciência. É aqui que surgem exatamente os princípios pelos quais conduzimos a nossa vida e os critérios que nós adotamos para agir, a vida do espírito. Então, ela volta ao ideal grego, traz de lá toda uma sabedoria e, principalmente, as origens do totalitarismo, que é a sua tese da faculdade, um livro extraordinário. Celso Laffer, que é um querido amigo pessoal e professor da USP, escreve um livro sobre as origens do totalitarismo. Celso Laffer, também uma mente iluminada que nós temos aqui em São Paulo, professor, como eu disse, da Universidade de São Paulo. Então, o que a Arendt nos lega nessa questão da banalidade do mal, a mim me parece, queridos, que é o seguinte: a consciência do bem e do mal, a conhecermos este caminho e a escolha, a liberdade de escolha. Por isso que eu citei esse episódio bíblico, porque ao mesmo tempo que tem a árvore da vida, da qual podemos comer os frutos, viver a nossa vida, tem a árvore do conhecimento do bem e do mal, e a liberdade que Deus dá ao ser humano. Até hoje, nós temos essa liberdade. E, claro, e a responsabilidade da escolha. Muitas pessoas gostam e falam da liberdade com muito ânimo, com muita alegria, mas esquecem do outro lado da liberdade, que é a responsabilidade. Eichmann, apesar de ter dito eu apenas cumpria ordens, ele foi realmente julgado e foi executado, que não é muito, eu não sou favorável à pena de morte, mas a pena perpétua, tudo que a pessoa responda pelo que fez, sim, não há possibilidade de sair desse julgamento. Então, esse livro da Arendt, e, claro, cercado de todos os demais, trazem para nós hoje uma reflexão muito importante. O mal é banal, o bem é radical. O bem tem raízes profundas, por isso que ele vale. Ao passo que o mal é banal, é comum e deve ser exorcizado, é claro, porque só causa destruição e morte. Mas a escolha é nossa. Então, isso é muito importante, vem da Escritura Sagrada, e Arendt fala exatamente disso, da liberdade do ser humano para escolher e responder
pela sua escolha, ok? Eu creio que é isso que eu queria passar para vocês. Estou à disposição para discutir alguma coisa, por favor. Ah, pois não. Está aberto o microfone. Abrão, por favor. Abrão, Professora, pois não. Primeiramente, parabéns, muito obrigado pelas suas palavras, Obrigada, pelos seus muito gentil. esclarecimentos. Eu queria resumir uma frase que foi colocada sobre a consciência do bem e do mal. Se eu acrescentar uma palavra, seria a consciência do meu bem e do meu mal, eu entendo Eichmann. Agora, quando eu coloco a consciência do bem e do mal, eu trabalho numa dimensão que não é normalmente uma dimensão de um ser humano, ainda mais de um soldado, né? Então, não estou querendo... eu acho que ele é responsável. A responsabilidade... Claro, por favor, fique à vontade. A responsabilidade, na minha visão e na opinião judaica, responsabilidade vem primeiro, depois vem o seu direito. Então, primeiro você é responsável por aquilo que você faz, e aí você pode ou não ter direito àquilo que você acredita que deve receber, né? É uma condição. Ou está estabelecido. É uma condição. Você precisa uma condição da liberdade. Formidável. Exatamente. Formidável. Exatamente. Você pode exercer, mas aceite a responsabilidade, que vem do latim respondere. Quiser responder pela coisa, não é? Por aquilo que se faz. E como é que a gente analisa isso? Porque o que a gente vê hoje, né? Quando vê hoje, muitas pessoas estão muito mais preocupadas com o meu, né, indivíduo, do que do nosso, do coletivo. E como é que a gente vai superar isso? Como é que a gente vai ensinar as pessoas a se preocuparem com o coletivo? Porque o resultado está aí: poluição, destruição do planeta. Tudo isso é a falta da visão do nosso, né? Do coletivo. É a defesa do meu, do eu. Essa é a minha pergunta. Primeira pergunta. Tem mais duas. Eu lembrei agora, falando disso, de outro grande autor que nós usamos também no mundo do direito, Max Weber. Max Weber, sociólogo dos maiores do século XIX, e ele escreve sobre a responsabilidade, né? Ele diz a ética da convicção e ética da responsabilidade. Então, a ética da convicção é assim: eu, Maria, digo assim, bom, eu sou uma pessoa que paga suas dívidas, cumpre com seus amigos, cumpre as suas obrigações, eu acho que sou uma pessoa ética. É a ética da convicção. Mas tem a ética da responsabilidade, que ele diz assim: todos somos responsáveis pelos resultados previsíveis de nossos atos. Se o resultado é previsível, eu sou responsável. Agora, se o resultado não era previsível, então eu não seria responsável. Também tem muito a ver com essa questão da sua visão da responsabilidade, né? Se eu respondo porque o resultado era previsível, então eu sou livre de escolher. Agora, se eu não responder, então eu vou responder. Perdão, se eu não responder, eu não posso escolher. É interessante isso, né? Devia ser passado nas escolas, né? Adequadamente, né? Essas ideias para os jovens também verificarem essa questão importante, né? Da responsabilidade e da liberdade. Em geral, só pensam da liberdade, mas não de responderem por aquilo que se faz. Muito interessante. Trabalhar antes a responsabilidade para, então, agir. Muito interessante. Estou notando aqui. Pois não. Estou às ordens. Então, vou passar a segunda pergunta
já... Pois não. Lena, você tem uma pergunta que quer fazer? Então, eu tenho. Que já que nós estamos na área do direito, né, professora? Isso. Então, ela foi, nesse livro do Eichmann, em Jerusalém, ela foi mostrando como as coisas foram num crescente, né? A desumanização dos judeus, né? A coisificação. Então, primeiro eles eram expatriados, né? Para depois expropriarem os seus bens e direitos, e depois eles eram deportados, que era um eufemismo para a morte deles, né? Para o sacrifício. Então, eu queria saber o seguinte, como é que naquela época tinha acabado de passar, a Constituição de Weimar era recente ainda, né? Como é que 1919. Então, como é que o direito foi assim tão compuscado dessa maneira que chegou a esse crescente, né? Esse crescente. A Constituição de desumanizar as pessoas, né? Sim, tirar-lhes a condição humana como coisas, né? Como coisas. Pretender. Talvez sim, mas a sociedade, de certa maneira, não se preocupou muito exatamente porque eles foram coisificados, né? Primeiro, eles foram expropriados aos poucos dos seus direitos. É medonha. É difícil de pensar. Aconteceu, a gente sabe, mas é difícil de pensar como se chegou a esse ponto, não é? A Constituição de Weimar, de 1919, eu me lembro, estudei em alguma coisa, ela tem um artigo, acho que 43, que diz o seguinte, se na Alemanha, na época, havia o primeiro-ministro, né? Havia o presidente e havia o primeiro-ministro. E esse artigo diz, está lá escrito o seguinte, que se o Congresso não resolvesse, diante de fatos difíceis, de fatos nunca vistos e tudo mais, não havia necessidade de ouvir o Congresso. O Poder Executivo, o primeiro-ministro, podia tomar decisões, mais ou menos isso. Ele tomaria decisões, né? E foi exatamente aqui que Hitler se prevaleceu para impor a sua vontade e desfazer a Assembleia na época. Esse artigo, acho que 43, da Constituição de Weimar, que abria essa possibilidade. Se houver alguma coisa na sociedade, não diz revolução, algum fato, uma desordem, então o primeiro-ministro assume e toma as decisões necessárias. E todos os estudiosos de direito, nós sempre condenamos esse artigo da Constituição de Weimar, porque ela permitiu que aí eclodisse o movimento nazista. E veja bem, o nazismo é nacional-socialismo. Tem socialismo no nome. Que socialismo é esse? O socialismo prevê solidariedade, o cuidado dos outros, não é verdade? E o partido era nacional-socialismo, e ficou nazismo, não é? Poucas pessoas lembram disso, que leva o nome de socialismo, que se opõe totalmente a essas coisas que foram realizadas, não é? O meu professor Miguel Reale, da USP, eu tive essa honra de ter aulas com o professor Miguel Reale, e ele falava do liberal socialismo, adotar as boas ideias do liberalismo, da liberdade, as boas ideias do socialismo, solidariedade, e adotar essas ideias e não fazer a divisão. Você faz a divisão, aquelas boas ideias você abandona. Então, juntando boas ideias do liberalismo, boas ideias do socialismo, fica um modo de governar muito interessante. Meu mestre de filosofia, Miguel Reale, uma cabeça potente, maravilhosa. Então, o que aconteceu foi isso. Então, ele toma o poder e aí acontece o que todos nós vemos no cinema e nos livros, não é verdade? Aquela coisa fantástica que parece inimaginável que tenha acontecido, né? Parece tanto que, por favor, voltando de novo à Alemanha atual, que eu admiro muito, que soube se reerguer
de ser vencida na Segunda Guerra Mundial, mantiveram alguns campos de concentração, para a gente ver e não esquecer. Não é interessante? Porque talvez outros governos fizessem ali um parque, um jardim, derrubando aqueles edifícios hediondos, as câmaras de gás, não é? Para ninguém lembrar mais. Não, eles mantiveram, para não esquecer e não repetir. E não repetir. Diz que é uma visita, eu não faria essa visita, não teria coragem de fazer, porque o ar, aqueles edifícios, jamais, não faria. Aquilo é inacreditável que tenha acontecido, não é verdade? Inacreditável. Mas aconteceu. E hoje nós continuamos falando para não esquecer. E é isso que deve ser passado também às gerações atuais, o estudo da história, o que é que foi esse movimento, porque a gente pode cair numa coisa parecida ou tal, na violência, não é verdade? Não leva a parte alguma. Gostei demais das questões. A Constituição de Weimar, sim, ela foi obedecida, mas foi absolutamente fora do contexto. Fora do contexto. Foi por isso que queimaram o parlamento, né? Não. Antes para a aplicação desta excepcionalidade, você Exato. provoca um incêndio, diz é uma excepcionalidade, o jogo mudou, agora sou eu que mando. Pronto. Isso mesmo. Uhum. Formidável. Temos duas pessoas com a mão levantada, né? Denise e Marta. A Lena. Denise? Sim. Denise, por favor. Lena estava falando, parece que eu a interrompi. Não foi, Não. Lena? Não tinha terminado? Pois não, por favor. Denise, você quer falar? Quero. Boa tarde, Maria. Boa tarde, eu entendo a banalidade do mal mais fácil do que entendo quais são as raízes profundas do bem. Você poderia me falar um pouco o que são essas raízes profundas do bem? Quando a gente usa a palavra radical, a gente lembra da origem da palavra, que em latim quer dizer raiz. Raiz. Então, o que acontece? Uma árvore que tem raízes profundas, ela se mantém de pé diante das tempestades e executa a sua função de árvore. Da mesma forma, se nós nos inclinamos para a solidariedade, para a vida em comum, para compreender o próximo, não é dentro de certas regras, evidentemente, não precisamos abrir mão de nós mesmos, de jeito algum, mas é possível essa inclinação. Então, para isso vir à tona, é uma raiz profunda que veio do nosso sentimento, não é? Então, ela não é uma ervinha que qualquer coisa leva embora. Ela tem raiz, porque ela vem do nosso interior, do nosso sentimento de solidariedade. Eu acho formidável essa palavra solidariedade, né? De estar atento a quem você puder fazer bem, a quem você puder ajudar. Passou pela sua vida, faça o que puder. Não precisa procurar. Passou pela sua vida, faça o que puder. Mas para chegar a essa atitude, é preciso que seja fortemente assegurada, que há críticas, a zombaria. As pessoas dizem, por que você faz isso? O que você quer obter com isso? E aí fica difícil. A minha satisfação pessoal é difícil de explicar. É difícil de explicar o bem que tem raízes. Não é porque ele pode ser ridicularizado. Que boba que você é. Você se preocupa com isso? Que bobagem. Já não terá acontecido com você? E por isso que Arendt diz que o mal é banal, ele é uma ervinha que cresce em qualquer lugar, qualquer um faz mal, realiza o mal, a violência, não precisa ser uma pessoa pensante, ao passo que o bem tem raízes, precisa ter raízes para se manter de pé, como uma árvore precisa ter as suas raízes bem espalhadas, diante das tempestades, ela se mantém de pé, senão ela cai. Ela cai. Eu vou contar um fato muito pessoal, e não no sentido de admiração.
estão proibidos de comentar. Eu tenho uma linha de bolsa de estudos que chegou a 20 pessoas. Ajudar a pessoa a estudar, a se formar, pelo menos a faculdade. Uma delas que eu ajudei é advogada, trabalha num belo escritório, me ligou um dia desses dizendo: você não podia me ajudar no pós-graduação? Eu disse: não. Eu só dou um empurrão. Depois que você se forma, você tem de atender a sua vida. Não é verdade? Porque há pessoas que querem, porque eu chamo, a educação para mim é o bem maior, porque educação é liberdade, é acesso ao conhecimento. Quem tem acesso ao conhecimento pode tornar-se livre, ok? E, então, esse empurrão inicial eu gosto de dar. Mas depois não, depois é você, está formado, vai trabalhar, faça o seu pós-graduação, cuida da sua vida. Então, eu sei que na família, as pessoas às vezes comentam: olha, que bobagem, às vezes deixa de comprar uma coisa para si mesma, e porque uma coisa que acontece, que vocês sabem, é que as prestações, as mensalidades, a cada 6 meses elas aumentam. E o meu ordenado não, ele é o mesmo. Então, chega uma hora que você fica assim, olha, né? A água chegando aqui. Mas tem dado certo, uma coisa maravilhosa, você empurrar uma pessoa para o caminho da liberdade, não é? Mas as críticas existem. Mas se ela tiver raízes profundas, ela persiste. Se tiver raízes profundas, ela persiste, ok? É isso que quer dizer com o mal é banal, o bem é radical. Ele precisa ter raízes profundas para ficar de pé, para resistir às tempestades sociais, às ridicularias, aos comentários, e etc. e tal. Okay. E as pressões, né? Marta, por favor. Por isso os heróis são poucos, né? Eu gostaria de perguntar. Os são poucos. Doutora Maria, tudo bem? Diga. Eu gostaria de perguntar algo que me gera um misto de curiosidade com bastante desconforto, tá? Uma questão para a gente especular um pouquinho de como é que pode acontecer, tá, o fenômeno das leis de Nuremberg, quando um tribunal constituído por juízes, por pessoas cuja função é pensar na legislação em relação à totalidade de pessoas, pôde constituir como produto 3 leis de característica desumanizante. Eu tinha até anotado aqui, foram leis que foram criadas e promulgadas em 15 de setembro de 35, 18 de outubro de 35 e dia 14 de novembro de 35, onde elas sistematicamente descaracterizaram e desumanizaram, principalmente judeus, de cidadania, de características de humanidade, de impedimento de vida como outros cidadãos poderiam ter. Já começando com a primeira lei, que tirava as cidadanias do cidadão alemão judeu, aquele nascido no local, tá? Que instituía uma etnia baseada em ancestralidade, ou seja, seria judeu qualquer pessoa que tivesse 3 ou 4 avós judeus. Essa era a Constituição, essa era a determinação pela lei, ou seja, já independente de ter qualquer outra origem dentro do território alemão, que determinava na segunda lei que todo e qualquer judeu teria que apresentar um certificado de aptidão de saúde pública para poder se casar. E isso num crescendo instituído por juízes, ou seja, era a lei, não era meramente um preconceito de uma sociedade, um preconceito de povo. Isso é infinitamente mais grave, porque a perseguição
se torna uma característica legal. Então, essa é a minha especulação, o meu provocador, para a gente discutir em termos mais jurídicos, né? Eu tinha aqui anotado já de falar do Tribunal de Nuremberg, mas depois outra pessoa falou, está anotado aqui, não é, sobre essa questão. Mas vamos lá, antes de Nuremberg. Sobre a lei, eu tenho a opinião de dois grandes pensadores. O primeiro é Platão. Lá na Grécia Antiga, ele diz: a lei é a educadora do homem. A lei determina, faça, não faça, pode fazer. E ela nos educa pela sanção, ou uma multa, ou a prisão, etc. e tal. Então, Platão, a lei é a educadora do homem. O outro pensador é Jean-Jacques Rousseau, já no século XVIII, no século XVIII, XIX, Rousseau é 1700, 1800. Rousseau diz assim, que toda lei que não seja ratificada pessoalmente pelo cidadão é nula, não é lei. Essas leis que você referiu não foram ratificadas, confirmadas pessoalmente pelos cidadãos alemães, foram impostas por aquela ditadura, pior que ditadura, nem tem um nome para aquilo ali que aconteceu. Não é lei, é nula. Apenas decidiram fazer aquelas coisas absurdas, de 35, né, você disse, e em pleno governo nazista. Portanto, para nós que estudamos direito, aquilo não é lei. Seguimos Jean-Jacques Rousseau. É nula, não é lei. Então, você vê que já pensaram. Então, o que acontece no Tribunal de Nuremberg? Acontece um fenômeno, também com referência à lei, muito interessante. É o seguinte, para o direito, ninguém pode ser condenado se não houver lei anterior que determine que aquilo é crime. Diz assim em latim, nulla pena, nullum crimen sine lege. Então, você pratica um ato nocivo, mas não foi previsto em lei. Então, você não responde. Não existe. É preciso que, antes do ato e da responsabilidade, que falamos muito aqui, exista uma lei dizendo que aquele ato que você praticou é ilícito e, portanto, você vai responder por ela. Então, os atos, as leis de 35 que você referiu, não havia lei penal prevendo que fosse um ato ilícito. E, portanto, se não fosse o Tribunal de Nuremberg, aqueles criminosos não teriam sido condenados. Você assistiu o filme? Assistiu o filme? Maravilhoso, maravilhoso. E você assistiu também os documentários? Os documentários? Um deles se suicida, né? Se suicida. O outro teve prisão perpétua, o outro foi executado, porque o Tribunal de Nuremberg decidiu que ia passar por cima dessa questão de lei anterior para a pessoa ser responsabilizada e ser condenada. Reviu o mundo do direito. E essa norma, que vem do direito romano, nullum crimen, nulla pena sine lege, foi passado por cima, porque se não fosse isso, nenhum deles teria sido condenado. Não havia lei prevendo aquilo como crime. Olha que coisa extraordinária o papel do Tribunal de Nuremberg. Criou um novo direito, uma nova norma do direito. E, por isso, afinal, eles vieram a responder pelos atos criminosos que praticaram. Hitler e sua companheira não passaram por isso, todos sabemos, né? Ele destrói, e pior, né? Aquela família, aquele casal que também mata os filhinhos, né? Você soube desse fato, né? Eu não me lembro o nome deles, que morreram também lá. Um casal de alemães com os filhinhos que estavam refugiados com Hitler e a... Goebbels. Foi Goebbels. Foi Goebbels? Não foi Goebbels.
Foi. Não foi Goebbels, querido. Não foi Goebbels. Goebbels é sinistro, credo. É um casal. Foi ele e a esposa. Não, foi Goebbels que envenenou todos os filhos e depois ele e a mulher se mataram. Foi Goebbels? Sim. Ele que era baixinho, um cara que era baixinho. Isso. Sim. Foi Goebbels, então, Foi. Esse personagem sinistro, pensei que fosse outro tipo de casal. Que coisa medonha, né? Tudo isso por força de uma ideia de predomínio no mundo, não é? Que coisa terrível que foi esse. Eu acho que esse filme de Nuremberg e outros filmes da juventude levantando o braço, aquele exército de milhares de soldados levantando o braço, e este homem fazendo esses discursos medonhos, não devem ser esquecidos, devem ser passados nas escolas. É muito importante na educação dos jovens que esses filmes sejam passados. É lamentável, mas não há uma matéria, não é, histórica que traga essa ideia do totalitarismo, que é o livro, né, da Arendt, Origens do Totalitarismo e o que foi o totalitarismo. Isso devia ser passado nas escolas, queridos, porque a não ser pessoas como nós que leiamos e que nos emocionemos com essas questões, os jovens hoje estão totalmente à parte disso aí, e ninguém está livre dessa ameaça, de ameaças nesse sentido, né? Devia ser matéria escolar. Matéria escolar. Devia ser, realmente. Sim. Diga. Professora... Tem uma questão, se me permite. Tem uma questão que me deixa muito intrigante. Ou intrigado, perdão. Muito intrigado. Qual é a sua formação? Qual é a sua formação? Sou engenheiro. Engenheiro. Filósofo. Ninguém escapa de ser filósofo. Não, depois quando chega a um determinado ponto na carreira, a gente não consegue deixar de perceber ou se preocupar com o comportamento e a essência humana. Quando a gente vem para voltar lá no paraíso, né? Quando Deus diz: desta árvore não deverás comer, que essa árvore, as frutas dessa árvore vão te dar conhecimento. E aí você terá um problema com a sua alma, né? Você vai perder a alma. O que quer dizer isso? Como é que a gente interpreta isso? Aí eu fico preocupado, diz, olha, então significa, se eu educo as pessoas, se eu ensino as pessoas, eu os desalmo? Eu ensino as pessoas? Não é bem esse sentido de ensinar, né? Okay. Porque comer do fruto é interiorizar o mal, que passa a fazer parte do seu corpo. Okay? Não é bem ensinar, né? Mas está assim, eu não sei, na linguagem própria, né, das escrituras antigas, qual seria a melhor tradução. Mas a tradução, tanto da hebraica como a que eu tenho, não é se comeres, né? Não comerás, como é que está? Não comerás do fruto. De toda árvore do jardim podes comer, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, pois no dia em que dela comeres, morrerás. O que quer dizer? Você perde a sua alma no dia que... Por quê? Você fica... perde a sua alma. Não. Você fica conhecendo os dois caminhos e aí você terá de optar. É o mesmo que uma encruzilhada, uma estrada que nós estamos, tem dois caminhos. Só que eu sei para onde vai este e eu sei para onde este vai. Aí eu escolho. E aí nasce a responsabilidade. Não fosse mas essa também a liberdade. A liberdade. Aí é que é lindo, é lindo. Deus dá a liberdade de escolha. Como eu disse de início, se fosse um determinismo, Abraham, determinismo, você vai comer dessa árvore da vida e é isso aí. Pronto, tchau. Então, o homem seria um bonequinho. Viveria a sua vida
Tudo. Não, mas na medida em que da escolha, a liberdade da escolha, ele te eleva. E também te eleva a tua situação. Você não é um bonequinho. Você é uma pessoa, um homem, dotado de razão e de emoção. Que coisa maravilhosa. E você pode escolher. A escolha é sua, a responsabilidade é sua. Então, morrerás. Morrerás por quê? Se eu escolher o caminho do mal, o que vai acontecer comigo? Não pode acontecer coisa boa. Eu vou sofrer. É admirável. Esse episódio é admirável, eu acho. Realmente é de uma aquele profundidade. Do Iob, em que Deus diz para ele, perdão, Abraão, eu te interrompi, diga. Não, desculpe. Não, é de uma profundidade fantástica. Fantástica. Como lá no Iob, que eu gosto demais, o Iob, naquele capítulo, acho que 30, eu disse para você, que o homem se estende, Iob se estende diante de Deus, se joga no chão, e Deus diz, levanta-te e fica diante de mim como um homem. Também dá ao ser humano esta importância extraordinária. É uma parábola, é uma história, claro. Pode ser que Iob tivesse a impressão de que estava na presença de Deus, se joga no chão e recebe esta mensagem linda. Levanta-te e fica de pé como um homem. Então, o homem, nós temos de estar de pé. É uma coisa tem vários episódios da Bíblia que são fantásticos na relação de homem com Deus. Uma delas que eu sempre lembro, quando Moisés, né, Deus encontra Moisés naquele arbusto, né, que pega fogo, mas não queima, né? Diz a ele que o escolheu para salvar o povo, né? E Deus e Moisés pergunta, por que eu? Quer dizer, quando essa frase, essa pergunta, por que eu, ele questiona Deus. De certa forma. Deus. De certa forma, ele não se curvou. Ele não se curvou perante uma decisão, uma ordem ou uma orientação que ele recebeu, e ele se curva. Não, ele não se curvou. Esse é o homem. Curvou. Esse é o homem. Esse é o homem. Porque ele viu a tarefa que tinha pela frente e ele não achou muito bom aquilo, não, né? Tanto que ele leva 40 anos atravessando o deserto. Aí né? Depois. Mas ele tinha que convencer o faraó primeiro. Né? Mas é interessante. Quer dizer, realmente essa relação precisa ser entendida com muita profundidade. Muito bem lembrado. Muito bem lembrado também o episódio de Moisés. Por que eu? Por que eu? Porque eu. Essa responsabilidade é formidável, né? É muito bom. É pena que essas leituras não sejam vistas apenas como leituras de religiosas, porque a Bíblia é um documento literário. Literário. Ela é histórica, tem episódios históricos, conta a história dos povos, ela é de crença, ela é de costumes, como eram os costumes na época. Então, é um livro que podia ser estudado sem questão de crença, pelo seu valor literário, histórico, social, como era a sociedade na época, humano. E é uma pena, porque se perdem essas coisas formidáveis. Essa que a gente citou hoje, né? Do homem, do Iob, agora de Moisés, dá ao humanismo uma força muito grande. Ao humanismo, uma força muito grande, que as constituições, como a nossa, procuram exatamente a dignidade da pessoa humana. É princípio fundamental do Estado brasileiro. Está lá no artigo 1º. Fundamenta, segura o Estado brasileiro a dignidade da pessoa humana. Olha, quando a gente estuda na faculdade esse princípio, como viriam bem esses textos da Bíblia. Viriam bem esses textos da Bíblia. A dignidade do homem, que até Deus, né, designa o homem, lhe dá tarefa importante, manda ficar de pé diante dele, não é? Viria trazer um
uma força muito grande, a dignidade da pessoa humana, que fica assim uma coisa. O que é dignidade? É o respeito que se deve ao ser humano. Por quê? Porque é humano. É a explicação que a gente dá. Porque é humano. E o que é humano? É este homem lá da Gênesis, é este homem, Moisés, é este homem do livro de Job. Fique de pé diante de mim como um homem. É muito bom, né? Gostei muito de lembrar essas coisas. Professora, temos aqui uma questão que justamente aí voltamos à questão do terreno da nossa sociedade, né? Nossa sociedade. A pergunta é bem objetiva, da Riva Feigl. Ela diz sobre que diferença faz ou não as leis, boas ou más, os assassinos não ligam mais para as leis, né? Nós estamos falando em dignidade, né? em exemplo, em aprendizado, mas nós estamos com uma humanidade que parece que está passando ao largo, né? de tudo isso. Né? Então, de alguma maneira, o que significa nesse momento, né? Quer dizer, como nós estamos diante disso? Eu sei que as leis são maravilhosas. Se formos ler todas as leis, como elas são elaboradas, né, para todas as áreas, agora a relação delas com os homens é que há uma discrepância. Né? Correto, Zeila, correto, é isso, está tudo nisso. Está tudo nisso, né? Nós, principalmente hoje, diante da tecnologia, da informação, de você estar no espaço, de você dar uma palestra em Portugal sem sair do Brasil, esse tipo de coisa também, pelo que eu tenho lido dos filósofos atuais, elas estão desumanizando o ser humano. Você falou sobre agora não lembro. Que decide, hein? Você falou da inteligência artificial, que toma decisões, porque já estão planejadas as decisões, porque ela sozinha não tomaria decisão nenhuma, mas ela foi trabalhada para dar aquelas decisões. E isso, então, a humanidade do homem, eu acredito que nós estamos todas as tecnologias tiveram aspectos bons e maus, mas agora a tecnologia da informação está avançando tanto na nossa vida, a Lei Geral de Proteção de Dados, as fake news, as redes sociais, é uma coisa, uma revolução terrível de absorver e de dominar. Então, o que eu vejo, como também me ensinou meu mestre Goffredo Silva Teles, a lei é que permite a convivência humana. Se não houver lei, não há convivência. Você não pode sair de casa. Mas, havendo lei, você para no trânsito. Às vezes, você atropela uma pessoa, mas você responde. Você responde pelo que fez. Então, a lei permite a convivência humana. Vivermos em comum. A lei é educadora do homem, porque ela diz como agir. Ou seja, a lei feita pelo cidadão, ela vale porque todos entraram em combinação. Então, o fato de haver criminosos, sempre haverá a banalidade do mal. A Arendt já nos disse isso. O mal sempre existirá. Ele é banal, ele é comum, ele está em toda parte, de várias formas. E a mesma liberdade que temos para escolher entre o bem e o mal, a pessoa escolheu o mal. É uma liberdade de escolha, mas viva a liberdade de escolha. De acordo? E a lei é apenas isso, é um instrumento que permite a convivência humana. É bom que ela existe, é necessária, a lei é necessária, e causa muitos efeitos. Muita gente deixa de praticar o mal porque sabe que tem uma prisão de tantos anos, a pena pode ser de reclusão, não pode cumprir em liberdade. Está aí o Código Penal. Está o Código Penal, que nos avisa, olha, se você fizer isso, a pena é tal. O que apenas eu acho, viu, Zeila, é que esses conhecimentos que nós estamos falando aqui deviam estar no ensino elementar. Sem dúvida. Não seria preciso fazer direito para você estudar o direito penal.
mas algumas coisas do direito penal que qualquer pessoa deveria conhecer, deveria servir desde o ensino elementar. Isso. As crianças, os jovens desconhecem. Então, tu vai ter que fazer faculdade de direito para conhecer algumas coisas do direito penal que todos deveriam conhecer. É uma pena, né? Eu acho que o ensino está muito falho nesse sentido. Mas nós temos aqui na Benebrito uma preocupação muito grande desse ensino, né? Tanto em relação aos jovens, né? Nós fazemos uns trabalhos muito bonitos, e junto com os professores também das escolas municipais, né? Tem o espaço para pensar um pouquinho sobre a história, né? A história do Holocausto, sobre a Segunda Guerra, né? Porque não há nada que não possa ser mudado se não puder ser discutido, né? Atualizado. Nós falamos no último live sobre memória, né? O que é a memória, como é que ela é trazida para que ela seja revivida no aqui e agora, né? E eu acredito piamente, eu acho que nossa instituição, de que só através da educação de base, e estava lendo sobre a questão da educação dentro da casa, né? Quem que transmite essa herança, né, do conceito do bom e do mal, né? Porque isso começa onde você acredita que você pode educar dentro daquilo que dos seus valores, né, da sua história, né, da sua transcendência como família. Então, isso vem muito nós estamos falando algo que tem que ser realmente voltado para as origens, né? Para a escola, para a família, para a sociedade, para que isso tenha significado, né? Acho que essas palavras suas são fundamentais. Vocês fazem, né, Zélia? Zeila, sim. Vocês fazem, sim. Não é? Mas no ensino fundamental comum, Zeila, essas coisas não são levadas, que todos deveriam conhecer. Alguma coisa da Constituição, que todo mundo devesse conhecer, alguma coisa de um documento literário, sem mexer com a crença de ninguém, mas como documento literário, de história, de costumes, do bem e do mal. Do bem e do mal. Você tem liberdade de escolha, jovem. Veja bem, o que é que você vai escolher? Isso podia ser passado de uma forma bem... Uhum. Sim, tem uma matéria sobre sociologia, eu acho, que eles têm nas escolas estaduais, que eles falam um pouco sobre a questão da relação da sociedade. Tem algumas coisas, eu não tenho conhecimento muito, não sei se vocês têm, mas, sem dúvida, é um bom movimento que nós podemos pensar, né? Abram, o que você acha? Eu acho formidável. Você sabe que eu tenho uns amigos que são empresários e eu tenho ido dar aula na empresa. Eles marcam ali 2 dias na semana, de manhã, uma turma, a outra fica trabalhando. Aí vem a outra turma, a outra fica trabalhando. Sobre a Constituição, não direito constitucional. Não, isso aí é para a faculdade. Sobre Constituição. E agora, com essa reflexão de hoje que vocês me proporcionaram, eu vou usar isso aqui. Vou usar isso que está aqui. Esses trechos que eu referi a vocês, dizendo para eles, olha, a responsabilidade é sua, meu bem. Veja bem de que árvore que você vai comer. Da vida ou da morte. Tá bom, não sou eu que inventei, está aqui. Vocês me proporcionaram. Vamos usar isso como documento literário, como literatura, história, está aqui. Nada como religião, que é proibido, é claro que é proibido, tem que ser proibido. Diga, Abrão. Como foi citado pela Zeila há pouco, realmente a educação é o caminho que nós acreditamos ser o mais justo, o mais realizador, desde que aconteçam 3 elementos fundamentais. O primeiro, que os professores se sintam dignos, reconhecidamente dignos pela sociedade, para poder agir, para poder trabalhar.
para poder, não precisa nada mais, nada além, muito longe de ser reconhecidos como pessoas extremamente importantes e fundamentais para o sucesso da sociedade. Esse é o primeiro elemento. Porque eles têm que ter a vontade, a disposição de se posicionar perante a sociedade e os seus alunos perante eles. O segundo elemento é conteúdo, ter material, ter informação, ter capacidade de apresentar aos alunos o que é necessário saber para poder analisar, o que é possível entender para poder analisar e tomar as suas decisões. A ensinar o aluno a decidir, a escolher, a ter a habilidade de criticar, porque se não tiver a habilidade de criticar, ele não vai poder escolher. Né? Não. Ele será levado, ele será conduzido, né? Troca uma camiseta, uma sandália havaiana e pronto, né? Ele já está conduzido. Sem dúvida. Então, e a terceira, e é fundamental, que foi citada há pouco, é a família. Sim, é muito importante que uma criança tenha a possibilidade de se desenvolver num ambiente familiar sadio. É muito importante. Agora, veja bem, Abraham, não há escola de pais. Não tinha de haver uma escola de pais? Deveria ter. Deveria. O Freud nos mostra o que pode acontecer dentro de uma família. Aquela criança cercada por pessoas que não têm noção, lançando ideias, sustando emoções. Eu estou trabalhando muito em educação emocional, porque você sabe, todos sabemos, que nós temos um hemisfério emocional. Um é racional e o outro é emocional. Se você for ao dicionário de filosofia, está lá a palavra emoção. 5 emoções primárias. Todos nascemos com elas. Quais são? Amor, alegria, tristeza, raiva, medo. Amor, alegria, tristeza, raiva, medo. Sendo que o amor ele se desfaz em várias modalidades. O amor de par, a caridade, a solidariedade, ok? O amor, ele tem essa faculdade de ter várias colorações, não é? Está no dicionário de filosofia. Tem alguma aula discutindo com crianças, com jovens, as emoções? São boas? São. Devem ser exteriorizadas? Sim, no momento adequado, da maneira certa. Porque senão a raiva, que é boa, você, por exemplo, foi passar, me deu um safanão sem querer, não é? E eu digo, Abraão, você me desequilibrou. Ai, Maria, me desculpe. Pronto, acabou a raiva. Ela pode se transformar em ódio. Ela pode se transformar em ódio. Aí a questão já muda de figura. Então, há muita coisa que o ser humano precisaria aprender, não é? E que a escola ainda não oferece. Vou falar mais atrevidamente. Educação sexual. Sexualidade. É da natureza, não é feio, não é bonito, é natural. E conversar com os meninos de 9, 10 anos de idade, meninos e meninas, e já os jovens, adolescentes, assim, como se conversa com livros, com literatura. Pronto. Parece uma palavra tabu, que ninguém se atreve a falar, e escola de pais também. Não tem escola de pais. As pessoas somos pais e mães e não sabemos o que se espera de nós. O que se espera como pais e mães. Então, realmente há muita coisa falha, muita coisa a ser pensada. Não é verdade? Sim. Aqui o Sérgio está corroborando, né, sobre a sua admiração por Hannah Arendt, dizendo que 2 citações de Hannah, a primeira é: a função da escola é ensinar as crianças como o mundo é, e não instruí-las na arte de viver. A segunda é: Arendt acreditava que o aluno deve ser apresentado ao mundo e estimulado a mudá-lo. Beleza, mudar o mundo. Formidável, isso mesmo, isso mesmo. Muito bom. Obrigada pela lembrança e pela anotação. Muito bom.
Então, Sim. mais algumas perguntas? Helena? Eu tenho. Então, Denise? logo no começo da palestra... Fala, Lê. Vocês estão me ouvindo? Sim. A professora falou da importância da política, né? E a Hannah Arendt, ela se identificava mais como uma cientista, uma filósofa política, né? Ela não gostava muito do termo filósofa, né? E ela reafirmou a política como uma referência valiosa da ação humana, né? Então, eu gostaria de fazer um comentário aqui que tem muito a ver com o que a Hannah Arendt fala, né? Ela procura entender por que os judeus não formaram um grupo com real poder político, uma vez que eles detinham o poderio econômico. Os judeus preferiam não se imiscuir na seara política de maneira ativa, confiando no sistema de proteção dado pelos governantes. E a gente vê que esse foi o erro deles, né? E que a atuação política consegue neutralizar o autoritarismo, né? Sim, sim. Combater, neutralizar. Então, ao passo que a gente não vê, né, um partido. Aí, sei lá, viu, Helena, talvez até razões religiosas de não se meter na política, não sei, não tenho conhecimento da discussão. Ela faz essa crítica, né? Isso, e é procedente, ao meu ver, é procedente. Precisa entrar na política, como agora. Então, quem quer entrar na política? Por isso que ela é atual, né? Muito atual, muito. Porque através da política você consegue neutralizar o totalitarismo, né? Tem até aquele livro, Exato, Como as Democracias Morrem, né? Como as Democracias Morrem, ele fala exatamente disso, né? Que é através da política que você consegue atuar no mundo e evitar, né, politicamente, que os ditadores surjam. Né? Então, Lena, mas acho que é por isso que a gente veja mesmo na sociedade brasileira, a gente vê a política como coisa ruim. Eu não quero saber de política. Meu Deus, mas não sabe o que quer dizer política. Política é o governo da polis, o governo da cidade, o governo do Estado. Eu tenho de participar no governo da cidade. Eu vivo nela, eu vivo no país. Pronto, porque desconhece o que é política. A palavra que vem da Grécia, governo da polis grega, que é o Estado. Então, a pessoa vê a política como o modo de agir de certos políticos, nem todos, tem gente boa lá, tem gente boa, poucos, mas tem gente boa. E fazer parte. Você vê quantas mulheres agora, inclusive, né? E jovens. Na política, que beleza, jovens, que coisa linda, muito bom. E é isso realmente que faltou, eu acho, aos judeus. Eu acho que essa observação é muito procedente, né? A gente não tem conhecimento de pessoas participando da política, vereadores, deputados, senadores, presidente. Por que não? Eu adoro essa pergunta. Por que não? Por que não? Por que não? Então, maravilha, muito bom. Mais alguém? Chia, quer falar? Eu gostaria, não é propriamente uma pergunta, mas só um comentário a respeito disso que a Helena falou sobre a questão que ela levantou, que se os judeus investissem mais na política. Veja, na própria Alemanha aconteceu um episódio que mostra que isso era quase impossível acontecer. É verdade que na Alemanha os judeus tinham um melhor nível de vida, né? Era uma época em que o antissemitismo, antes mesmo dos nazistas tomarem o poder, o antissemitismo crescia assim assustadoramente, né? Já vinha do século anterior com a questão do racismo antropológico, né? Judeu é isso, judeu é aquilo, enfim. Houve um judeu político, que foi o Walter Rathenau, que chegou a ser ministro da República de Weimar, era uma das cabeças mais brilhantes do governo. Em 1922, já havia o Partido Nazista organizado, eles ainda não estavam no governo, é claro,
mas ele foi assassinado pela extrema-direita, que não aceitava judeus no governo. Então, veja como era muito difícil, no país onde os judeus, vamos dizer assim, estavam bem colocados, né? Tentava-se impedir que eles assumissem a política. O que se dirá dos demais países na Europa naquela época? Era muito difícil mesmo. É isso. Interessante a observação, porque a gente vê, eu como brasileira, descendente de espanhóis, cristãos, essa questão judaica, né? Vamos chamar de questão judaica. Foi criada a questão judaica, não é verdade? Foi criada, porque quando a gente pensa, eu falo com meus amigos, que Cristo era judeu, até o último momento ele frequentava a sinagoga, ele ensinava na sinagoga, ou seja, cumpria todas as regras e, no entanto, se separou tanto o cristianismo do judaísmo, ao meu ver, uma questão de poder, não é? A Igreja Católica Cristã toma um poder extraordinário, então o interessante era evitar qualquer influência judaica que pudesse, né? Eu gosto de citar muito o Nietzsche, o filósofo Nietzsche, que é citado por Carlos Heitor Coni numa crônica da Folha de São Paulo, que eu guardei, se não me engano é Nietzsche, que ele diz o seguinte: mais do que o desejo, mais do que a fome, a sede de poder é o demônio do homem. Está na família, está no bairro, está na sociedade. O demônio, aí na palavra grega, daimon, no sentido da palavra grega, né? O mau espírito. A palavra demônio vem do daimon grego, né? Mas tem outro sentido diferente, né? Então, é uma questão de luta de poder, essa divisão que houve. Não tem sentido o cristianismo ter exorcizado o judaísmo dessa maneira, sendo o Cristo judeu, cumpridor das regras, cumpridor das regras judaicas até o fim. Até o fim. Aí vem Roma, queriam que fosse rei, bom, aí entra a questão histórica, não é? Em questão de poder, de luta de poder, lamentavelmente. Mas quando a gente diz participar da política, é voltar a participar em várias pessoas, vários cargos, vereador, deputado estadual, deputado federal, está aí, abertas, participar na vida política, na vida da cidade. Professora, quem está falando é Sérgio, aqui de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Ai, Tudo que bem? coisa boa! Queria lhe dizer que a sua fala está ótima e o tempo está... né? Silberstein, e o tempo está voando com a sua fala, muito boa. Não, principalmente bom, quando abordou a questão da educação. Mas eu queria voltar à história dos... algumas coisas que a senhora comentou. Uma delas foi que a Cruz Vermelha tentou visitar os campos de concentração e a Cruz Vermelha Alemã bloqueou. A Cruz Vermelha Alemã bloqueou em função das coisas jurídicas e militares, de guerra e não sei o que mais. Inclusive, perto de Praga, tem um campo de concentração de Terezin, que eles foram lá visitar e eles criaram uma encenação, fizeram um banheiro maravilhoso que está lá ainda para ser visto e não tem água. É só um cenário. Como é que pode isso? Que maldade é essa, né? E as pessoas que estavam... Eu não estou conseguindo lhe ouvir, mas as pessoas que estavam em mau estado geral, eles tiraram para não serem vistas e reconhecidas pelas pessoas que foram visitar. Então, as pessoas que foram fazer essa vistoria, infelizmente, ou não tinham humanidade em si, ou foram iludidas, ou não quiseram se envolver com isso. A outra coisa... Esse campo é o campo de Terezin. Terezin, isso E ele foi feito como um cenário para enganar.
Eles foram realmente... Um horror, né? Um horror. A outra coisa é os Estados Unidos. O que havia nos Estados Unidos que eles não conseguiram interferir mais, apesar de ser o país que mais aceitou, mais emitiu vistos, mas não a ponto de salvar mais pessoas? É que eles estavam saindo, professora, de uma grande depressão. O país ainda não estava totalmente recuperado como a gente pensa. 29. Como a gente imagina hoje os Estados Unidos. Hoje eu já nem sei bem como é que está aquilo lá. Mas saindo de uma grande depressão entre duas guerras, tá? E, na sequência, havia uma procura por comunistas dentro dos Estados Unidos horrível. O que tinha de campanhas feitas com pôsteres dizendo que o judeu era um comunista, era uma coisa bárbara, né? Bárbara mesmo. Hoje, se vocês olhassem para trás, eles teriam que ter vergonha de como é que eles trataram os judeus americanos. E os judeus, por mais dinheiros que tenham e por mais influentes que sejam, não são tudo isso, porque a quantidade de judeus é pequena, né? Não interfere. Por exemplo, aqui no Brasil, nós somos 0,06% da população, ou até menos, né, Chia? O Chia talvez saiba esse valor. Sim, sim. No mundo inteiro, nós não elegemos nem o síndico do edifício. Nem o síndico do edifício a gente consegue eleger, e parece que nós dominamos o mundo. É uma mentira isso aqui, é uma mentira que vem e vai, vem e vai. Então, a questão dos americanos, segundo Elie Wiesel, foi uma hipocrisia muito grande, porque eles só tinham que fazer uma coisa na Segunda Guerra. Já sabe o que era? Dinamitar os trilhos. E eles sabiam dinamitar trilhos. Não dinamitar os trilhos. Se eles tivessem dinamitado os trilhos da Europa, não tinha acontecido essa coisa horrorosa, porque eles não teriam como se movimentar. Então, é todo mundo querendo dizer que fez algo e, ao mesmo tempo, botando o pé no freio. Mas, enfim, assim é a vida, né? Assim é a vida. Sérgio, isso é verdade. Há um livro, que eu não me lembro o nome do autor, chama-se Franklin e Winston. Ele descreve no livro todo o relacionamento do Winston Churchill e do Roosevelt durante todo aquele período da Segunda Guerra, né? Até que o Franklin morreu. O Churchill foi diversas vezes para os Estados Unidos, porque nós sabemos que o Churchill foi o único líder europeu que se manteve com forte oposição, né, ao expansionismo nazista do Hitler, e oficialmente os Estados Unidos ajudavam a Inglaterra, mas eles não entraram na guerra antes de Pearl Harbor. Isso, Pearl Harbor. Exato. Foi com os japoneses que eles entraram até ali, eles estavam em cima do muro. Isso. E há uma passagem nesse livro que eu li, é pena que eu não lembro o nome do autor, que o Churchill levou, numa das visitas, levou para o Roosevelt fotografias aéreas de Auschwitz, que a RAF fotografou num certo dia sem nuvens, onde apareciam no fundo de Auschwitz aquelas câmeras de gás saindo fumaça. E isso foi antes de todas aquelas informações que chegavam diplomaticamente nos Estados Unidos, levantando a questão do Holocausto, né? do assassinato. E o Churchill mostra para o Franklin essas fotos e diz, olha, vocês estão preparando uma invasão, né? Nós temos que bombardear os trilhos que levam para Auschwitz. E o Roosevelt disse para ele, os judeus, Churchill, não são a nossa prioridade. Essa foi a frase que ele deu. É uma vergonha, né? A humanidade tem muito, está devendo muito, né? Então, estamos aqui maravilhosamente encantados com
com todo esse nosso diálogo, mas temos um tempo, né? Tem as leis e tem o tempo. Então, eu acredito que podemos até marcar um segundo encontro, mas nós vamos ter que agradecer a todos, principalmente a doutora Maria Garcia e a Lena por ter convidado, né? Com toda admiração, né? Que Lena tem pela doutora. Eu acredito que foi cada palavra, cada colocação foi maravilhosa para todos, um ensinamento, uma grande professora. E gostaria, então, de agradecer essa tarde maravilhosa e acho que nós vamos nos despedir. Não é não? Parabéns, muito obrigada. A Lena quer fazer algumas palavras? Quero. Falar alguma coisa? A professora Maria Garcia, ela realmente é uma educadora na acepção da palavra. Inclusive, eu preciso dizer para ela que a minha filha foi aluna dela e amou a professora, fala muito bem. Minha filha agora está na Holanda, estudando humanidades. Ai, beleza! Levou na bagagem os ensinamentos da professora. É isso. Muito obrigada, professora, por ter aceitado o nosso convite de maneira tão gentil e ter abrilhantado esse nosso evento. Muito grata, eu que devo agradecer. Muito obrigado por tudo. Esta oportunidade tão feliz de ter aprendido muito com vocês. As pessoas que falaram aqui, aprendi muito com vocês. Eu que tenho a agradecer. Mas eu deixo esta última mensagem que há 2 instrumentos para enfrentar essa situação, realmente. 2 ferramentas, a educação e a participação. Então, é preciso que participe mais da vida nacional. Parabéns, professora, pela sua a educação, palestra. Que as crianças conheçam esses fatos da Segunda Guerra Mundial para não serem repetidos. Isso é importante para todos, para todos. Eles não têm noção. A questão histórica é muito importante, porque com a história é que nós aprendemos. É um não retorno ao passado. Só com a história, de uma maneira agradável, adequada. Então, educação e participação. Agradeço profundamente. Diga. Muito obrigada. Só posso dizer muito obrigada. Até breve. E até breve. Estou à disposição. Obrigada, professor. Até breve, Obrigado, boa sejam tarde. felizes. Se cuidem, hein? Se cuidem, hein? Igualmente. Tchau. Até mais. Nos vemos por aí. Acabei de ver o livro. Professora. Esse livro que eu citei, acabei de ver o nome do autor. É John Meacham. John Meacham. Mitchell, é? Meacham. É Franklin e Winston, é o nome do livro. Beleza, que beleza. Winston Churchill, eu me lembro, mocinha, na Segunda Guerra Mundial, ele disse, eu tenho a oferecer para vocês sangue, suor e lágrimas. Um discurso que ele fez na BBC de Londres. É o que eu tenho a oferecer, porque famoso. Ele realmente foi um grande personagem, Queridos, boa tarde. Boa tarde, muito obrigada. Nos vemos por aí. Obrigada, professora. Obrigada. Vamos. Desligar? Vamos desligar. Vamos desligar? Então vamos. Zeila, você está muito bonita aí, Zeila. Se é bonita, eu estou admirando a senhora aqui, estou babando. Aí, não vem com essa. Vou pedir para desligarem lá. Quem Até desliga mais. é o nosso presidente. Obrigada, queridos. Até breve. Até breve, professora.